Um cordial boa noite a todos. Sinto-se muito acolhidos, muito bem acolhidos nesse momento de culto online. O culto de hoje é respectivo ao 16º domingo após Pentecostes. E as leituras que nós ouviremos hoje apontam bastante para a nossa confiança em Deus, no sentido de que Ele, somente Ele é capaz de socorrer-nos em nossas dificuldades. E nessa perspectiva trago aqui o trecho do Evangelho que leremos hoje, refletiremos na pregação, em que um homem vai ao encontro de Jesus dizendo que seu filho estava possuído por um espírito imundo, por um demônio, e pede que Jesus o curasse se fosse possível. Então Jesus responde: tudo é possível para quem tem fé. E aí o pai exclama: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Que esse pedido do Pai seja o meu e o seu pedido hoje e durante a nossa vida. E sobre esse tema, essa reflexão, nós queremos iniciar nosso culto e meditar nele. Cantemos o primeiro hino. Façamos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Para confessar os nossos pecados a Deus, vamos seguir conforme aparecerá na tela em conjunto. Oração de confissão de pecados. Misericordioso Deus e Pai, nesta oração eu venho confessar meus pecados e dizer que estou triste por ter ofendido a tua santidade e glória. Tenho pecado contra ti em pensamentos, palavras, ações e omissões. Deixei de refletir a justiça em minha vida, a bondade e a compaixão de Jesus, teu Filho, meu Salvador. Estou verdadeiramente arrependido e quero receber de ti o gracioso perdão e um dia contigo viver no reino celestial. Em nome de Jesus, suplico o teu perdão.
Amém. A palavra de Deus nos diz que o amor e a misericórdia do Senhor Deus não têm fim e se renovam a cada manhã em nossas vidas. E Deus, o Deus de toda misericórdia, entregou o seu próprio Filho à morte, Jesus Cristo, e por amor dele, nos perdoa todos os nossos pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino e lhes concede o Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo. Amém. Com grande alegria pelo perdão recebido, cantemos essa canção Solta o Cabo da Nau. Sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir, quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e nas tribulações ele vem socorrer, suas mãos bem te podem suster. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás. Solta o cabo da nau, toma o remo nas mãos e navega com fé em Jesus, e então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro estarás, pois com ele seguro estarás, pois com ele seguro estarás. O salmo para este momento de culto é o salmo de número 116, versículo 1 a 9. Salmo 116, versículo 1 a 9. Onde está escrito: Eu amo a Deus o Senhor, porque Ele me ouve, Ele escuta as minhas orações. Ele me ouve sempre que eu clamo pedindo socorro. Os laços da morte estavam me apertando, os horrores da sepultura tomaram conta de mim, e eu fiquei aflito e apavorado. Então clamei ao Senhor pedindo: Ó Senhor Deus, eu te peço, salva-me da morte. O Senhor é bondoso e fiel, o nosso Deus tem compaixão de nós. O Senhor protege os que não podem se defender. Quando eu estava em perigo, Ele me salvou. Meu ser inteiro continue confiando em Deus, o Senhor, pois Ele tem sido bom para mim. Deus me livrou da morte, fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse na desgraça. Por isso, no mundo dos que estão vivos,
viverei uma vida de obediência a Ele. Vamos ouvir também a leitura de Isaías, relato do profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4 a 10, onde está escrito: O Senhor Deus me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão cansados. Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. O Senhor Deus me deu entendimento, e eu não me revoltei, nem fugi dele. Ofereci as minhas costas aos que me batiam, e o rosto aos que arrancavam a minha barba. Não tentei me esconder quando me xingavam e cuspiam no meu rosto. Mas eu não me sinto envergonhado, pois o Senhor Deus me ajuda. Por isso eu fico firme como uma rocha, e sei que não serei humilhado, pois o meu defensor está perto. Alguém tem uma causa contra mim? Então vamos juntos ao tribunal. Alguém quer me processar? Que venha e apresente a sua acusação. O Senhor Deus é quem me defende, e por isso ninguém poderá me condenar. Todos os meus inimigos desaparecerão, serão como um vestido que as traças destruíram. Escutem, vocês que temem o Senhor e obedecem às ordens do seu servo. Se o caminho em que andam é escuro, sem nenhum raio de luz, confiem no Senhor, ponham a sua esperança no seu Deus. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Cantemos o próximo hino. Nada vai levar. O amor é o mais importante, diz nosso Senhor. Se até com piedade em sua alma você ajudar o seu irmão, saber se não tiver amor é tudo em vão. O amor que falo é aquele que Jesus, de braços abertos, falou: amai o inimigo como vos amei. O amor que vem da fé no Salvador traz felicidade e paz, que serão companhias em todo o seu viver. Neste mundo cheio de maldade, vamos semear a compreensão, pois mais valioso do que tudo é o amor.
A leitura do Evangelho para este nosso culto, respectivo ao 16º domingo após Pentecoste, está registrada em Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Será mais sobre esse texto que o pastor Marlos fará a mensagem, a nossa reflexão de hoje. Marcos 9, versículo 14 a 29, onde está escrito: Quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos discípulos: O que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: Mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, joga-o no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. E ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: Gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o menino viu Jesus e sacudiu o menino com força. Ele caiu e começou a rolar no chão, espumando pela boca. Aí Jesus perguntou ao pai: Quanto tempo faz que o seu filho está assim? O pai respondeu: Ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo e na água para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude. Tenha pena de nós. Jesus respondeu: Se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: Eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: Espírito surdo-mudo, saia desse menino e nunca mais entre nele. O espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando-o como morto. Por isso todos diziam que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão e o ajudou a ficar de pé. Quando Jesus entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele espírito? Jesus respondeu: Este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Vamos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem do pastor Marlos, cantemos o próximo hino. Muito
Estimados irmãos e irmãs, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e a companhia do Espírito Santo estejam com cada um de nós neste momento, onde vamos meditar na Santa Palavra de Deus. Amém. Em algum momento da sua vida, você já teve aquele sentimento de impotência, de querer ajudar uma pessoa e não ter como ajudar? Geralmente esse sentimento acontece quando nós vemos, por exemplo, uma pessoa que está com câncer, sem respirar, e nós não conseguimos fazer nada para ajudar. Mas também pode acontecer quando nossos filhos estão com febre, estão doentes, e a gente gostaria que eles melhorassem logo, e a gente fica com aquele sentimento de impotência sem conseguir fazer além daquilo que nós já estamos fazendo. No relato bíblico de hoje, havia um homem que tinha exatamente esse sentimento. O seu filho, um dos seus bens mais preciosos, estava endemoniado, estava com um espírito mau, estava possesso. E aqui eu abro um parênteses importante para nós entendermos melhor esse texto. A possessão demoníaca, como nós vemos em filmes ou em determinadas igrejas pentecostais, são apenas relatos que não devem ser vistos como algo real em nossos dias. Diferente do relato que aconteceu com aquele menino, filho daquele homem, que implora pela cura daquele menino. Na época de Jesus, o diabo estava agindo com todas as suas forças para tentar de uma vez por todas acabar com o plano de salvação de Deus, que era o envio de Jesus Cristo ao mundo. Mas Jesus, como nós bem sabemos, ele venceu o diabo, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Hoje o diabo não tem mais poder sobre nós, porque nós já temos o Espírito de Deus em nós. O Espírito Santo nos trabalha dentro de nós para nos proteger contra as armadilhas do inimigo. É bem verdade que o diabo tenta ainda nos afastar de Deus, mas ele usa outras formas e não mais a possessão demoníaca como nós vimos no texto. Mas no texto bíblico em si, o evangelista nos relata que o filho estava realmente com um espírito mau. E é diante dessa perspectiva que nós queremos entender a história. Bem, aquele pai chega até 9 dos discípulos de Jesus, pede para que esses discípulos curem o seu filho. Os discípulos tentam de todas as formas, mas não conseguem curá-lo. No meio de tudo isso, vem uma grande multidão para saber o que estava acontecendo. Vêm os escribas, os mestres da lei e começam a interrogar os discípulos. Mas o que vocês estão fazendo? Andem logo com isso. E provavelmente começaram a gesticular e articular e a questionar: opa, vocês não têm poder para curar esse menino? E aí nós nos perguntamos: tá, mas por que aqueles 9 discípulos estavam diante daquela situação? Onde estava Jesus e os outros 3 discípulos? Bem, Jesus, Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Jesus havia subido com aqueles discípulos para o monte, onde havia revelado a sua gloriosa forma celestial para os seus discípulos, mostrando para os discípulos para continuarem confiando, andando, caminhando, porque Jesus passaria pela cruz, mas ressuscitaria e viveria eternamente no céu. Os discípulos e Jesus descem no monte e encontram os seus companheiros, os 9 discípulos, naquela situação embaraçosa. E aí Jesus chega e pergunta: o que está acontecendo? E os discípulos falam: olha, nós estávamos tentando expulsar o espírito mal do menino, mas não conseguimos. E aí Jesus fala: gente de má fé, até quando vocês vão continuar agindo assim? E aí Jesus se volta para o pai da criança: me conta, quanto tempo faz que teu filho está assim? E o pai responde: olha, desde muito tempo. O menino provavelmente havia sido levado pelo pai em inúmeros médicos, em diferentes religiões, em diversas situações que o pai ouvia que poderia dar certo. O pai deve ter tentado, porque ele queria livrar do sofrimento do seu filho, mas em nenhum caso deu certo. Jesus então fala: eu posso curar o seu filho.
você tem fé? E o pai fala, eu tenho fé. Ensina-me a ter mais fé ainda. E esse versículo, esse trecho, ensina-me a ter mais fé ainda, é o grande ponto do Evangelho de hoje. Logo após Jesus ter curado o menino ficou com um morto, Jesus curou, pegou ele pela mão e estava plenamente curado. Jesus foi com os discípulos para casa e os discípulos perguntaram, mestre, por que nós não conseguimos curar aquele menino? É interessante que em outro relato bíblico os discípulos já haviam conseguido expulsar demônios, mas naquela ocasião específica desse relato de hoje eles não conseguiram. E aí eles perguntam por quê? E Jesus fala, porque esse tipo de espírito só pode ser expulso com oração. E foi aquela oração do Pai, ensina-me a ter mais fé ainda, que fez com que Jesus curasse os discípulos, o menino. Notem que Jesus ele ensina algo fantástico nesse texto que serve para nós hoje. Os discípulos, ao achar que poderiam curar o menino, eles estavam tentando achar que a fé vinha deles mesmos, que eles poderiam ter o dom de curar a fé. E eles esqueceram de pedir a Deus para curar aquele menino. E Jesus então ensina essa nobre lição para eles. A força nunca vem de nós, sempre vem de Deus. E esse é o grande ponto do Evangelho de hoje. Assim como Jesus era a única solução para o filho possuído por demônio, Jesus também mostra que Ele é a única solução para nós, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades, para o nosso pecado, para a morte. Jesus é a solução para a vida e para a vida eterna. Jesus, Ele lida tão bem com o nosso pecado que Ele não cobra de nós que nós possamos fazer algo para não pecarmos. Ele fala o seguinte, eu perdoo os seus pecados, todos os pecados de vocês, eu morri na cruz para perdoá-los. Agora Jesus fala, continue andando a sua vida com fé, mas você não precisa fazer nada para perdoar os seus pecados. Eu já perdoei os pecados teus. E esse é o grande ponto. E aí quando nós começamos a entender que a nossa vida não está em nossas mãos, nós vamos ver que Jesus é o Senhor e Salvador de nossas vidas. E somente Ele pode perdoar, dar a vida e dar a salvação eterna. E eu acho muito interessante que muitas igrejas, elas pregam um Cristo diferente. Elas falam o seguinte, se você tem fé, você não pode ter essa doença. Se você tiver fé, você vai ter cura dessa doença. Se você tiver fé, teus problemas financeiros vão acabar. Não, a fé não é sobre ter ou não ter algo, sobre ter saúde ou não ter saúde, sobre ter mais riqueza ou não ter mais riquezas. A fé é sobre você acreditar em Jesus que venceu o pecado, o diabo e a morte. A fé é a certeza que nós vamos receber coisas que nós não esperamos, que vamos receber que é o céu, a salvação eterna. É esse o ponto que Jesus está falando aqui. E aí quando as pessoas falam, eu decidi aceitar Jesus, eu aceitei Jesus, também está errado. Não somos nós que aceitamos Jesus. É Deus, o Espírito Santo, que trabalha em nós para que nós creiamos em Jesus. E ao crer em Jesus nós recebemos a salvação e a vida eterna. O apóstolo Paulo, inclusive, escreve em 1 Coríntios 12:3 que ninguém pode dizer que Jesus seja maldito, pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Ou seja, Martinho Lutero resumiu muito bem isso da seguinte forma: eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, me iluminou com seus dons, me santificou e me conservou na verdadeira fé, para que eu receba as bênçãos celestiais de Jesus Cristo. Graças a Deus, o Espírito Santo quebrou o nosso coração manchado pelo pecado e nos deu uma nova vida em Cristo. Pelo batismo nós fomos aceitos filhos de Deus e hoje podemos andar em novidade de vida com Deus ao nosso lado. E isso traz à nossa mente a oração que aquele pai fez para Jesus: ensina-me a ter mais fé. Quando nós reconhecemos que a nossa suficiência não está em nós, mas em Deus, a gente vai orar a Deus, aumenta a nossa fé, porque a nossa fé vai fraquejar.
Ela não fraqueja quando está tudo bem, mas quando estamos doentes, quando estamos numa situação de impotência, com um filho doente, com alguém doente, quando perdemos alguma coisa material, nós fraquejamos a fé. E aí precisamos lembrar que somente Jesus pode nos resgatar daquele sentimento de impotência. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando nós acreditamos, quando nós confessamos essa fé, nós estamos salvos, porque nós lembramos que a salvação não depende de nós, depende de Cristo. E Cristo fez tudo para que nós tivéssemos a salvação. O Espírito Santo, queridos irmãos, opera em nós para nos dar uma fé que confia na graça de Deus, não em nossas próprias obras. Ele nos chama para acreditar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos chama para acreditar naquele que expulsa demônios e nos dá a vida verdadeira e salvação eterna. Ele nos chama para acreditar em Jesus Cristo. A fé que vem de dentro de nós falhará. A fé que vem do mundo falhará. Só o dom da fé do Espírito Santo que nos dá a fé em Jesus Cristo durará para sempre. Somente através desta fé, Jesus poderá nos dar o perdão dos pecados, a vida e a salvação. Amém. Falamos com Deus em oração. Bondoso Deus, amado Pai Celestial, nós te louvamos, te agradecemos pela fé em Cristo Jesus que temos através da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Te louvamos porque pela fé em Cristo nós temos a certeza da vida eterna, da ressurreição e da salvação que tens preparado para cada um de nós, onde um dia nos receberá no teu reino celestial. Enquanto vivemos nesse mundo, no entanto, pedimos a tua proteção, o teu cuidado, o teu amparo, para que diante de situações que nos deixem preocupados, ansiosos, impotentes, nós possamos olhar para os céus e ver que de ti vem a salvação e que o Senhor tem o melhor para nós. Ensina-nos a orar, aumenta a nossa fé para que a nossa fé não fraqueje e quando fraquejar nós possamos encontrar em ti o renovo para ela. Ó Senhor Deus, esteja com todas as pessoas que estão enfermas, acamadas, irritadas. Abençoa o nosso país, nosso estado, nosso município. Abençoa-nos, dando-nos a tua proteção e a tua paz, que o mundo não consegue entender e nem consegue nos dar. E tudo mais que temos a pedir ou agradecer, nós queremos fazer na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco neste culto online. Lembramos que os cultos online agora são realizados todas as quartas-feiras, às 20 horas. E temos os cultos presenciais agora, sábado às 20 horas e domingo às 9 horas, com limite de 50% aqui na igreja, então cabe em torno de 90 pessoas. Então você e sua família são muito bem-vindos para virem presencialmente aqui na igreja também. Lembramos que os departamentos já retornaram, escola dominical, jovens, leigos, servos, e estamos, graças a Deus, vendo uma melhora nos casos do Covid-19. Oramos a Deus para que logo tudo passe e voltemos realmente com a normalidade de nossas atividades. No mais, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus a todos vocês. Fiquem todos com a paz de Cristo. Amém.